o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80. Evangelho de, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 80. Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Da mesma forma que sentimos a sua presença, através das nossas adorações, dos louvores aqui entoados, eu creio que Deus confirmará através da sua palavra algo novo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? E o menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Podeis assentar-se. Para nós entendermos um pouquinho a respeito do menino que cresceu e ele desenvolveu em espírito, viveu no deserto e apareceu em Israel, nós estamos falando a respeito de João Batista. João Batista, por sua vez, o período em que a terra ficou em silêncio, foi um período de mais ou menos 400 anos. João Batista foi aquele a quem o Senhor levantou para vir preparar o caminho do Senhor. João Batista foi o primeiro, antes de Jesus, a estar anunciando e falando a respeito da vinda do Senhor. Para nós entendermos um pouquinho João Batista, a mensagem dele era uma mensagem de arrependimento. Ele trouxe para todos uma mensagem de arrependimento e João tinha a função do batismo. Ele estava sempre à beira do Jordão e ali todos que chegavam diante de João Batista, ele, através das suas pregações, levava ao povo o arrependimento e ali eles os batizava. João Batista tem uma frase muito famosa de todos que nós conhecemos, quando ele é questionado a respeito sobre se ele de fato seria Cristo, quem de fato seria ele. E João Batista, por sua vez, ele faz uma declaração: não sou, mas ele diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então João Batista, diante da sua mensagem, diante dos seus fatos, outra mensagem, quando via alguns fariseus diante dele, ele os chamava de raça de víboras. Então, João Batista foi uma mensagem muito dura. Suas vestes eram as vestes que não chamavam muita atenção. Seus alimentos também não chamavam muita atenção. Mas toda essa preparação que teve João Batista foi para que se cumprisse aquilo que o Senhor havia falado através do profeta Isaías, que uma voz que clamava pelo deserto iria soar. Para que nós voltamos então um pouquinho, quando nós entendemos a respeito de João Batista, não podemos deixar de anunciar sobre sua mãe, Isabel, e o seu pai, Zacarias. Nós temos que entender que Zacarias, ele era sacerdote do Senhor, ele servia ao Senhor. Sua mãe era Isabel e ela era estéril. E o texto nos menciona, por sua vez, que tanto Zacarias como Isabel, eles eram juntos perante o Senhor, vivendo de uma forma fiel a Ele, servindo ao Senhor em todos os seus mandamentos e preceitos diante do Senhor. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 5, quando o texto nos anuncia o nascimento de João, a Bíblia nos menciona que no período do rei Herodes, no tempo de Herodes, no rei da Judéia, esse sacerdote Zacarias, da ordem de Abias, ele era aquele a quem o Senhor já estava preparando algo para ele. Se nós entendermos um pouquinho, a ordem de Abias era a 8ª classe sacerdotal estabelecida por Davi. No livro de Crônicas, capítulo 1, Davi, ele, antes de passar todas as diretrizes para Salomão, seu filho, para na construção do templo, Davi passa as ordens desde os sacerdotes, dos porteiros, levitas, ele apresenta tudo diante ele coloca todos diante para que como deveriam ser. E aqui, como seriam muitos sacerdotes, Davi então, ele separou por sua vez as ordens. E Abias era que um dos principais, ele era a 8ª classe. E Zacarias fazia parte dessa classe. Então, chegava-se num sábado,
aquele período durante a semana inteira, de um sábado a outro, esse sacerdote ficava a serviço do templo do Senhor. E aqui o texto nos menciona que quando chegou o dia de Zacarias, era a sorte, e saiu a sorte para ele. Então ele ficou naquele período, naquela semana inteira, servindo ao Senhor no templo, adorando, levando ao Senhor os sacrifícios. Então, quando se estabeleceu a ordem de Abias, era o total de 24 classes sacerdotais. Amém? O texto então nos menciona que, chegando o dia, a ordem diante de Deus, caiu-se a turma de Abias, e a sorte caiu sobre Zacarias. Zacarias, então, por sua vez, o costume, ele subiu ao templo, foi ali oferecer o seu sacrifício. Entenda-se que ele entra sozinho, e ao entrar no templo, ele estando diante do Senhor com o seu incensário, no meio de toda aquela situação ali, estando ali diante do Senhor com o seu incensário, aparece então um anjo. E ao aparecer o anjo passa a anunciar a Zacarias a respeito da vinda de quem? João Batista, teu filho. O texto nos menciona então que quando Zacarias, ele vendo o anjo, ele passou-se a turbar, ficou-se turbado, porque não estava acostumado. E o texto nos menciona então, mas o anjo lhes disse, versículo de número 13, mas o anjo lhes disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a sua mulher dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Entenda uma coisa, vamos voltar aqui, versículo 6, Zacarias juntamente com Isabel, eles eram ambos juntos diante do Senhor. O segredo para que João Batista chegue na minha casa, o segredo para que nós possamos viver as promessas de Deus, inclusive falamos hoje sobre isso na nossa escola bíblica dominical, o segredo para que Deus possa cumprir, independente do tempo, porque a palavra de Deus nos menciona que tanto Zacarias como Isabel, eles já eram de idades avançadas. E o texto nos menciona então que quando a palavra do Senhor chega até Zacarias, uma das coisas que ele fala é, a tua oração, ela foi ouvida. Eu vou dizer para você nesta noite, para de olhar para o estado que você se encontra, e comece a dedicar-se mais o seu período em oração, porque o Deus que nós servimos, Ele continua ouvindo a oração. Ele continua ouvindo a nossa oração. Por mais que já estou velho, minha esposa já está velha, eles não deixaram de orar ao Senhor e de buscar algo da parte de Deus. E nessa noite o Espírito Santo diz para nós, para de olhar para o teu lado, para o teu problema, para as suas condições, e começa a se dedicar mais a mim em oração, porque vai chegar resposta de Deus para a tua vida, vai chegar algo de Deus para a tua vida, porque nós temos o costume, porque se começa a ter algum tipo de problema, de luta, dificuldade, a primeira coisa é, cada um começa a ir para o seu lado, para o seu canto, cada um começa a procurar o seu meio. Eu não vejo aqui Zacarias procurando a mulher, tu está velha, homem, tu já não, cada um vai para o teu canto e pronto, não, eles continuaram juntos. Eles continuaram no mesmo propósito, eles continuaram servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e quando chegou a oportunidade, ele está na presença do Senhor, oferecendo ali o seu ofício, fazendo o seu ofício diante do Senhor, ele continuou fiel, independente se a bênção estava na casa ou não, ele permaneceu fiel, porque ele não era movido pela bênção, mas ele era movido pelo Deus que é fiel, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, é conforme o poder dele que opera no nosso meio, é conforme o poder dele que opera nas nossas vidas. Aleluia! E Zacarias, por sua vez, quando ele então começa a ouvir da parte de Deus a novidade do Senhor, oh glórias, aleluia. No versículo de número 13, quando ele ouviu a respeito da resposta da sua oração, aí o anjo começa a falar a respeito de quem estava vindo, e diz, terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento,
Aí eu digo para vocês, terás prazer e alegria. Eu digo para você, a bênção de Deus, meu irmão, é alegria. A bênção de Deus, como diz a palavra do Senhor, ela não acrescenta dores, mas a bênção de Deus, ela enriquece. E o anjo está dizendo aqui, ô Zacarias, vai ser uma bênção. Aleluias. Oh, glórias. Por isso que você tem que entender o processo de Deus, por mais que seja doloroso, difícil, o resultado final vai ser glorioso. Vai ser tremendo. Porque, meu irmão, olha aqui, para gerar não é fácil, dói, é difícil. Mas quando chega o resultado, quando você pega a bênção na mão, e quando você está ali com aquela bênção, com aquela vitória, meu irmão, você esquece a dor, você esquece o sofrimento, você esquece o processo que você passou, você só quer se alegrar com a bênção que chegou diante das tuas mãos. Eu lembro quando o Lucas nasceu, um processo não foi fácil, foi difícil, sofremos, mas quando ele nasceu, quando chegamos no quarto, eu vi aquele... Toda a dor, sofrimento, as percas foram superados com a presença dele. E é isso que Deus está dizendo para nós. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão. Por quê? Aí nós entendemos aqui, vamos lá. Porque será grande diante do Senhor. Não beberás vinhos, aí já está dizendo como seria ele. Bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e converterá a muitos, os filhos de Israel, ao Senhor, seu Deus. O que nós entendemos aqui? Meu irmão, o melhor de Deus vai chegar na tua vida. Eu vou falar de novo para você tomar posse daquilo que Deus está dizendo para você. Abra teu coração, o melhor de Deus está chegando. Diante do que você está vivendo, passando, o melhor do Senhor está chegando. Mas antes de chegar o melhor de Deus, você vai ter que esperar, vai ter que aguardar, e aguardar o processo diante, às vezes, algumas dificuldades, lutas, não é fácil. Mas quando ele chega, supera. E eu vou dizer para você, levanta as tuas mãos aqui, fecha os teus olhos. O melhor de Deus vai superar a dor que você está vivendo agora. Orianda lá, bante, comandava surianda lá. O melhor de Deus vai superar toda a dor que você tem carregado nos últimos dias. O melhor de Deus vai ser como cicatrizes para o seu interior. Aleluia! Reinaldo, está doendo, não está fácil, está difícil suportar, está difícil, mas nesta noite Deus confirma no seu coração, quando eu entregar nas tuas mãos o que eu já estou preparando, vai superar essa dor, e essas feridas serão preenchidas com a minha glória. Deixa eu te dizer nesta noite, quando ele chegar, além de trazer as cicatrizes, vai trazer a cura, a restauração do seu interior. Porque quando nós olhamos aqui, quando Zacarias então está ouvindo a parte do Senhor, todas as instruções, aí o homem normal, ele diz ainda, ele tem coragem de dizer, mas vem cá, como saberei isso? Versículo de número 18. Eu já sou avançado em idade, minha esposa também. Aí o problema é que quando Deus traz uma resposta sobre, olha só, você está orando, amém? Amém? Você está orando, amém? Você está falando com Deus através da oração, não está? Então por que duvidas? Porque se eu estou colocando diante de Deus algo, mesmo que o meu estado seja completamente ao contrário desse momento, aí o que acontece? Aí vem Deus com a resposta. Aí a gente começa a questionar, mas Deus, ele está bebendo ainda. Aleluias. Senhor, ele está numa situação ainda difícil. Cada dia que passa está pior. Cada dia que passa está mais frio. Só o anjo está dizendo, para.
Eu fui enviado para trazer o quê? Boas novas. Sabe o que Deus está dizendo para nós? No meio dessa adversidade que passamos, vivemos, Ele traz uma novidade de vida para nós, para dizer para você, não perca a tua esperança, porque algo novo de Deus irá surgir no nosso meio. Oh, glória! Aleluias! E aí ele diz assim, então tá bom, meu filho, tu duvidou? Tu vai ficar mudo. Tu não vai falar, vai ficar calado. Só que o que acontece? O homem está demorando. Está todo mundo lá de fora esperando, porque era entrar lá, oferecer e sai. Mas até agora ele não sai. Até agora Zacarias não está saindo, até agora e o povo lá de fora. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele não sai, não acontece, vamos lá, vamos, espera, não pode entrar lá. Não pode. As campainhas também não tocou. Porque o sacerdote ele carregava as campainhas, umas romanzinhas assim, se caso caísse, fazia um barulho, eles puxavam ele. E quando ele sai, todos escolhendo para ele. E aí? E aí? O que ele faz? Eu aprendo algo nessa noite. A revelação de Deus é para você, não é para quem está do seu lado. Você tem que aprender a guardar aquilo que Deus fala no seu coração. Você tem que aprender a preservar o que Deus está colocando diante do seu coração. Ei, nós temos que parar de perder tempo e justificar o que está acontecendo à nossa volta. Aprenda a guardar os segredos de Deus. No tempo certo, Deus vai dar oportunidade para você falar. E quando você falar, eles vão ficar curiosos. Qual vai ser o nome do menino? Eles deram o nome dele de Zacarias, vai chamar o nome do pai. Aí a mãe, não é Zacarias, não, é João. Não, é o nome do pai. Aí, e aí, João? Fala. De repente Deus, chega o momento. Fala aí, meu filho. Ele abre a boca e vai se chamar João. Por quê? Porque o Senhor assim revelou. Por isso que tem hora nas nossas vidas, queridos, que nós temos que aprender o quê? A guardar. A guardar os segredos de Deus. A guardar aquilo que Deus coloca no nosso coração. A preservar o que Deus está colocando no nosso coração. Hoje na nossa escola bíblica dominical nós falamos sobre isso. O segredo da promessa, da obediência. Da obediência. Guardar, proteger, zelar. Aquilo que Deus coloca no nosso coração. Guarda, zela. E aqui ele teve que viver um período em silêncio. Até o dia que o menino nasceu, quando eles iriam circuncidar o menino, que queria saber o nome do menino. Aí então Deus toca nos seus lábios, ele volta a falar, ele anuncia o nome do menino. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Deus irá permitir com que no tempo certo, na hora certa, você fale. Mas o que você vai falar é o que o Senhor fez na sua vida. Deixa eu falar de novo para você. No tempo certo, você vai falar o que o Senhor fez. Por quê? Que quando João Batista, Zacarias volta a falar, ele fala o quê? Ele fala o quê? O nome do? É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Fique em silêncio, porque quando você tiver a oportunidade, você vai falar o nome da criança. A criança já estará nas suas mãos, quer dizer, o milagre já estará nas tuas mãos. Os feitos de Deus já estão concretizados. Você não vai falar algo que Deus vai fazer, não. Você vai estar falando algo que Deus já fez. Aleluias!
Aí o que acontece? Nesse período, já não é mais um período de gestação de Isabel, não. Agora já é uma criança que já nasceu, ela é já real. Todos estão vendo o choro. Quando ele nasceu, o choro foi passando pelos vizinhos. E olhou, mas peraí, não é a casa de Isabel, é estéreo? O que é então? O que acontece? Tem choro na casa, uma criança nasceu, algo está acontecendo lá naquela casa. Independente do tempo, da idade, o milagre de Deus chegou na casa, aleluia! Deixa eu profetizar na tua vida, levante a tua mão nesta noite, vai acontecer milagre dentro da tua casa, meu irmão, algo de Deus vai acontecer lá, restauração de Deus vai acontecer lá, o sobrenatural de Deus vai acontecer lá, aleluia! Oh, glórias! Ricanda, labanda, arabachai, ribiande, comandava súplias. Sabe o que Deus está falando para você? No meio dessa vergonha, desse choro, desse sofrimento, Deus está trazendo algo novo para dentro da tua casa. Erianda, labante, comandava, soriande, herébias. Aí o versículo 25. O menino nasceu. O pai voltou a falar, eita glória, ai, como deve a sua, irmãos, fecha os teus olhos agora, e começa a concentrar no Senhor. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Aquele que está mudo dentro da tua casa, que parou de falar, que não está pregando mais, orianda, labante, camandava súplias, Deus vai voltar a dar voz àqueles que calaram diante dEle, e que não estão pregando, que não estão falando, que estão em silêncio. Deus está falando para nós nessa noite, eu vou levantar os mudos na minha presença, eles voltarão a profetizar diante de mim, diz o Senhor, aleluia. Eu não sei quantos mudos estão na tua casa, mas eu só sei que eles vão voltar a falar, vão voltar a profetizar, vão voltar a viver aquilo que eu já tinha colocado diante deles. Aí o versículo 25 nos fala, aí até agora foi a criança, Zacarias, aí vem Isabel. Ela diz assim, agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por não ter filhos. Aleluias. E algumas traduções, na minha outra está aqui, ó. Assim me fez o Senhor, nos dias que atentou a mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O que Deus fez com ela? Tirou a vergonha. Tirou a humilhação, porque todos olhavam para ela e não tem filhos, é estéril, acabou, e eu olhava para ela, está velha, muitas vezes as pessoas olham para nós e nos julgam pelo nosso estado. Essa semana eu tive uma experiência assim linda com o Senhor. Quem entra em Passos ali pelo Roda Branca, eu guardo a minha moto num posto, e eu passo de frente àquela concessionária da Volks, e de repente eu passava de frente à concessionária e olhava uma árvore, seca, aquela árvore seca, e eu falei assim, disse, olha, essa árvore aqui está perigosa, ela vai cair aqui, vai estragar os carros que estão lá, vai cair para o lado de cá, os galhos vão quebrar. E todos os dias eu passava lá e olhava aquela árvore. E todos os dias eu julgava aquela árvore. Pelo estado dela. E aí, de repente, esses dias eu entreguei o turno, estou indo embora, indo pegar a moto, estou de cabeça baixa, andando assim. Deus na hora falou assim, olha para a árvore. Parei e olhei para a árvore, que era seca, cheia de flores. O
que você falou da árvore? Aí eu fiquei calado. Toda florida, cheia de flores, de folhas. E Deus na hora falou, temos que parar de olhar as aparências. Temos que parar de olhar os estados. Talvez está seco, mas tem raiz. Orianda lamas. Pode estar seco, mas tem algo dentro dela que está vivo. E é o que o Espírito Santo fala para nós essa noite. Isabel estava velha, Zacarias estava velho, mas carregava uma promessa de anos atrás, profetizados pelo profeta Isaías. Tinha algo dentro deles, e chegou o tempo de viver. Deus fala para nós esta noite, ei, a minha igreja não está seca, ela tem algo dentro dela, e o que está dentro dela está vivo, o que está dentro de você está vivo, ele ressuscitou, ainda continua correndo sobre nós a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia! Ora mandaravante comandébias. Sabe o que Deus fala para nós? Aquelas árvores secas que estão dentro da tua casa, tem algo vivo dentro dela ainda. No tempo certo vai florir, no tempo certo vai florescer, no tempo certo vai acontecer, mas é no tempo de Deus que algo vai acontecer nela. Oh glórias, aleluias. O que Deus fez com a árvore? A vergonha. O estado, ela foi transformada. Olha aqui Isabel, Deus tira a vergonha, meu irmão. Deus muda o estado, Deus muda as condições, Deus trabalha. E nesta noite Deus está dizendo para você, talvez ninguém está vendo, ninguém contempla, mas tem algo de Deus aí na tua vida, algo de Deus que Ele está trabalhando. Esse é o oculto de Deus, é o que Deus está fazendo dentro da tua vida, no seu interior. Mas fica tranquilo, o tempo certo vai chegar, a hora certa vai chegar, o momento de Deus vai chegar. Só que vamos lá, nasce o menino, Deus honra a casa de Zacarias e Isabel, só que agora ele tem que crescer. Aí entra o texto que nós estamos aqui trabalhando. O menino cresceu, ficou forte em espírito, viveu no deserto, até o dia em que apareceu diante de Israel. O que Deus está dizendo para nós? Tem a fase do nascer. Tem a fase agora do crescimento. E o crescimento, quem dá é Deus. O crescimento vem dele. E quando nós se referimos a respeito do crescer, estudando um pouquinho, entrando um pouquinho aqui, essa palavra, o crescer, ela traz algumas aplicações para as nossas vidas. Gidel, se for colocar a conjugação do verbo do hebraico para ele, que é criar, cultivar, educar. Essas três partes. Criar. Todos nós entendemos sobre a forma de criar, a criação, a formação. Só que o período de João Batista, a criação, a sua formação foi na onde? Deserto. Eu quero dizer para você nesta noite, respeita o processo de Deus na vida do seu filho. Respeita o processo de Deus na vida daquele que Deus está tratando dentro da sua casa. Porque é Deus que leva para o deserto. Só Ele sabe o deserto a qual Ele vai levar. Às vezes nós queremos interferir, nós ficamos com dó, nós ficamos com, ai, tadinho, Senhor. Meu irmão, Deus tem as suas formas de tratar e criar, até o dia em que Ele irá se manifestar, para que todos vejam quem é Deus na vida dele. E quando nós olhamos o criar, o cultivar é aquele que cuida, o cuidar,
Por exemplo, se você cultivar, quem planta aí flores, outras coisas mais na sua casa, se você não souber cuidar, cultivar, morre. Sabe o que Deus está falando para você? Mesmo que ele esteja no deserto, cultive. O que é? Não deixa de lançar a palavra sobre a vida dele. Não deixe de profetizar sobre a vida dele. Não deixe de lançar sobre a vida dele as bênçãos que o Senhor está enviando. Quando nós entendemos o processo, porque só quem passou pelo período do deserto, sabe do que eu estou falando, sabe do que nós estamos falando. Se Deus não poupou uma nação inteira, hoje de manhã nós comentamos sobre isso na escola dominical, o processo de Deus na vida de Israel. Abraão, quando foi para Canaã, Deus não permitiu o mesmo caminho que Israel. Abraão, quando ele está em Canaã, e ele desce para o Egito, só para o Egito, ele vai pelo caminho mais perto. Israel não. Israel teve que passar pelo período por onde? Pelas regiões de Mara, até passar pelo Sinai, passar por Moabe e ir para a terra prometida. Cada processo de Deus na vida de Israel, cada acampamento de Deus na vida de Israel, foi um trabalhar e um processo de Deus na vida de Israel no deserto. Deserto serviu para matar toda uma geração incrédula. Aquela geração incrédula que não entrou na terra prometida. Quando Deus leva eles para olharem a terra prometida, aqueles homens voltaram incrédulos, duvidando da promessa e do poder de Deus. Deus permite nós passarmos pelo processo do deserto, para que algo morra dentro de nós, e ressurja um povo forte, separado, remido, que tenham condições de entrar na terra que o Senhor está preparando para o seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, até esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre isso. Um dos primeiros lugares, eles saem do Egito, lugar de escravidão, eram escravos. O povo estava ferido, o povo estava machucado pelas escravidões, o período, os 400 anos de escravidão, não todos os 400, foi um período de escravidão que eles viveram no Egito. Esse povo estava marcado, estava feridos. Deus leva eles pelas regiões de Mara. As regiões de Mara, quando chega na região de Mara, o povo está com sede. Quando eles vão tomar as águas de Mara, as águas são o quê? Elas são o quê? Elas são o quê? Mais forte, irmãos, elas são o quê? Elas são amargas. Eles não podiam beber. Por que as águas de Mara eram amargas? Por causa da região, fugiu o nome aqui, da região dos minerais, fazia com que aquela água ficasse amarga. Mas aquelas águas, elas eram puras. Quando o Senhor, então, Moisés toca nas águas, aquelas águas são transformadas, eles têm condições de tomar aquelas águas. Sabe o que Deus está fazendo com eles? Deus está curando aquele povo por dentro. Deus está tocando na ferida daquele povo, para que eles pudessem ter condições de continuar a jornada que lhes aguardava. Para nós orarmos aqui nesta noite, entenda, por mais que o período seja amargo, difícil, Deus vai transformar na sua vida. Deus vai reverter essa situação. Essas águas que estão amargas, Deus vai reverter, vai te dar condições de beber. Para quê? Para que você possa entender que Ele vai estar curando primeiro o seu interior. Porque Deus quer curar o seu interior, Deus quer curar as suas feridas. Porque, meu irmão, sempre ministramos sobre isso, sempre gosto de falar sobre isso. Feridas expostas, todos estão vendo. Um corte, todos estão contemplando. Agora, quando a ferida está lá dentro, quando a ferida está aqui dentro, e só você sabe aonde dói, só você sabe aonde está sangrando, só você sabe o que está acontecendo lá dentro. Você não conta para ninguém, não fala para ninguém, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, meu filho, esse momento seu em que você fica no silêncio,
E ali você derrama as suas lágrimas sobre o choro, a angústia que você está passando. Ei, hoje, da mesma forma que eu levei Israel a um período onde ali aquilo que era amargo na vida dele se tornou doce, eu vou transformar o seu estado, eu vou transformar essa situação. Sabe o que Deus está falando para nós? Eu vou curar a sua alma, eu vou curar as suas feridas, eu vou restaurar o seu interior. As palavras que você carrega de maldição, que trava o seu caminho, hoje, o Deus que se faz presente no nosso meio, te visita com cura, te visita com restauração, te visita com transformação, dizendo para você, isso não vai te parar, isso não irá te parar, aleluia. Remancho comandará, mantecandará, baixai. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Ei, muitos pensam que você não vai crescer, vai ficar atrofiado, não vai sair do lugar. Aleluia! Olha para você e coloca limitações dizendo, não vai sair do lugar, não vai acontecer. Mas essa noite, você é profeta de Deus, olha para o irmão que está do seu lado. Diz para ele, ei, tem algo de Deus aí, que o Senhor vai dar crescimento. Mais alto, irmãos, parece que estão com fome, né? Daqui a pouco nós vamos para casa, vamos jantar. Vai dar crescimento. Aleluia, só que entende uma coisa. Aquilo que cresce dentro de nós não consegue ficar em oculto. Joquebede tentou esconder Moisés. Até que chegou uma hora que ela não pôde mais. Isabel aqui, tentou esconder. Até que chegou Maria. Aleluia. Ela escondendo. 5 meses escondendo. Até o dia que quando chega Maria, encontra com ela, o menino pula. Sabe o que é isso? Vai ter um período que você vai até tentar esconder. Mas até que Deus vai começar a revelar o que está chegando na sua vida. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Alante comandebias.